Fala galera, tudo jóia, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao canal Itaciência. Aqui você sabe mais. Olha, hoje nós iremos tratar de um assunto que é muito presente no nosso dia a dia, seja numa tesoura ou quem sabe naquele sonzinho que você curte, tá certo? Mas também pode estar na sua panela de pressão. Hoje nós iremos tratar sobre máquinas térmicas e máquinas simples. E lógico, vamos tratar um pouquinho sobre, força. Então, seja bem-vindo. Não se esqueça de deixar seus comentários. Não se esqueça também de inscrever no canal, porque a sua inscrição é muito importante. E deixa aquele seu like e vamos ao vídeo. Bem, agora que já estudamos sobre força, suas propriedades e seus efeitos, agora nós vamos estudar um pouquinho sobre máquinas simples e máquinas térmicas, certo? Aqui nós temos exemplos de máquinas simples e exemplos de máquinas térmicas. Então primeiro vamos ver qual é a definição de máquina. Ou seja, máquinas simples é um dispositivo capaz de alterar a força. E ao alterar a força, vai facilitar a execução do trabalho. Já quando a gente fala de máquinas térmicas, são dispositivos capazes que vão transformar energia, tá certo? Eles vão transformar energias térmicas em trabalho mecânico. E essas máquinas térmicas, ela vai sempre depender de uma fonte de calor. Nós temos exemplos de máquinas simples, né? Nós temos o carrinho de mão. Repara que se esse rapaz aqui fosse transportar essa areia somente com esse vaso aqui, seria mais complicado, não é isso? Então ele alonga esse cabo aqui, ó, tá certo? Criando uma espécie de alavanca e aí facilita o trabalho. Olha, aqui, essas duas crianças, a gangorra. A gangorra é uma máquina simples, tá certo? Para que nós vamos ter várias partes delas aqui. A tesoura, né? Nós também temos o martelo, quando está arrancando um prego, né? Repare que ele usa uma força, a força é aumentada a sua intensidade através dessa máquina. Já quando a gente fala de máquinas térmicas, nós temos a geladeira, o carro, né? O carro vai usar a energia fornecida a partir das explosões do combustível, né? Aqui, a panela de pressão vai usar a energia térmica fornecida pela chama do fogão. A geladeira vai usar a energia térmica usada pelas correntes elétricas. Então vamos tentar entender aqui por parte, primeiro, conceito de máquina simples. Como é que ela funciona, né? Então a máquina simples, que a gente já viu, é uma ferramenta que proporciona uma maior facilidade para a execução desse trabalho, né? E a primeira que a gente vê aqui de máquinas é a alavanca, tá certo? E essa alavanca, ela vai, ao trabalhar, de três tipos, né? Ela pode ser usada de três tipos: de forma interfixa, de forma interresistente e de forma interpotente. Como é cada um desse tipo de alavanca? É o que a gente precisa ter em nossa mente. Mas antes vamos entender alguns conceitos que envolvem a alavanca. Primeiro, o ponto de apoio, certo? O ponto de apoio é o local ao redor onde a alavanca pode girar. Nós temos a força resistente, que é o que é o peso do objeto, né, que se pretende movimentar.
E por fim, nós temos a força potente, que é a força exercida com o objetivo de mover o objeto. Então são esses três conceitos que a gente tem que levar fixo em nossa mente. Ponto de apoio, né, que é o local onde a alavanca pode girar. Força resistente, que é o peso do objeto que se pretende movimentar. E força potente, que é a força exercida para se mover o objeto. O que seria a parte interfixa? E aí a gente já vê aqui o exemplo de uma tesoura, um martelo arrancando um prego e um guincho, né? Mas vamos ver o que é que ele representa. O ponto de apoio está situado entre o ponto de aplicação da força e o objeto a ser movimentado. Com isso, a gente vai ver aqui, ele diz assim, está situado entre o ponto de aplicação de força e o objeto a ser movimentado. E aí, ó, você pode ver aí, o ponto de apoio está entre as duas. Já quando a gente fala em interresistência, e aí vem um novo exemplo, o ponto de apoio não é o ponto de apoio que está entre as duas, mas sim a força resistente. Lembrando que a força resistente é o peso do objeto. Então, lembre-se aqui, ó, quem está no meio é a força resistente. E a última, que é a interpotente, quando a gente fala no quesito de interpotente, agora quem está entre as forças é a força potente. Então, observe que nós temos aqui, novamente, ó, a força potente está aqui, a força de apoio estão nas suas extremidades. Então, outro tipo de máquina simples são os plano inclinado, certo? É uma superfície plana cujos pontos de início e fim estão a altura diferente. Olha, e quando a gente fala em plano inclinado, a gente tem a rampa. As rampas é bastante vista nas garagens, né, das residências. É um plano inclinado, né, que possibilita um deslocamento mais fácil para um determinado objeto, certo? Um exemplo de rampa são as rampas de acesso a alguns recintos que se coloca visando o quê? Facilitar o acesso das pessoas com necessidades especiais no recinto. Então a máquina simples aqui facilitou o acesso dele ao recinto. Outro tipo de plano inclinado é as cunhas, que é um objeto, né, de dois planos posto em um ângulo agudo e que serve para cortar materiais, né? Um outro exemplo de cunha são os machados. Repare que aqui ele diz que serve para cortar. Então é bem mais fácil cortar, né, uma madeira com essa parte. Então observe que a máquina simples no modelo de plano inclinado cunha também está presente no nosso dia a dia. E por fim, nós temos os parafusos, que é um plano inclinado, né? Que é um plano inclinado, só que em rosca. Então observe que nós temos três tipos de plano inclinado. Nós temos o plano inclinado parafuso, temos o plano inclinado cunha e temos o plano inclinado rampa. Já quando a gente fala de máquina térmica, lembre-se que máquina térmica são dispositivos capazes de transformar energia térmica em trabalho mecânico, ou seja, para ter o trabalho eu vou precisar de energia. A gente consegue ver isso bastante nos veículos, né? Repare que o motor do carro é a fonte quente, tá certo? É ele que vai fornecer a energia. Um outro exemplo é a panela de pressão. Repare, lembre-se que diz que ela precisa de uma fonte de energia. A fonte de energia aqui é a chama. Por isso que você vê a força da pressão ao sair nesses pininhos aqui. E aí o que acontece?
esse vapor que está saindo aqui faz com que essa válvula, esse pino aqui, comece a girar. Um outro exemplo de máquina térmica é os aviões. Os aviões funcionam através de suas turbinas. Vai ter um combustível que vai provocar explosões, mini explosões, e vai fazer com que essas turbinas comecem a entrar em movimento, e com isso o avião consegue se locomover. Um exemplo que a gente vê bastante também é nos trens. Os trens, antigamente, esse aqui é um trem conhecido como Maria Fumaça, né? O que era que acontecia? Nessa máquina aqui da frente, tinha uma caldeirazinha, e essa caldeira era abastecida com madeira. Essa madeira, ao pegar fogo, liberava um vapor que fazia com que os mecanismos de locomoção do trem começassem a se movimentar. Então, vamos tentar ver dentro de um exercício, né, para que a gente consiga se familiarizar com o conteúdo, aplicando ele na resolução dos exercícios. Então, você observe que aqui tem a primeira. Em nosso dia a dia, vivemos cercados de máquina. A gente viu isso durante toda a aula. É muito comum nos depararmos com máquinas de todos os tipos, desde as mais simples até as mais complexas. Denominamos máquinas simples. Olha o que ele está pedindo. Ele está pedindo máquinas simples. E aí eu tenho que me lembrar uma coisa. Máquina simples não precisa de calor. Então vamos lá para a questão. É aquela que seu funcionamento depende apenas de peças eletrônicas? Tá falso aqui, né? Se ele depende de peças eletrônicas, ele é uma máquina térmica, porque ele precisa de uma fonte. Fonte eletrônica vai precisar de energia, tá certo? Então não é essa. É aquele que dificulta as atividades humanas na realização da tarefa? Errado, ele não dificulta, ele ajuda, tá certo? É aquele que modifica e transmite a ação de uma força para realizar algum movimento? Olha, excelente. É aquele que permite realizar uma tarefa com maior esforço? Não, ele vai realizar uma tarefa com menor esforço. Vamos para a sexta questão aqui. São exemplos de máquinas simples. Olha, ele quer exemplos de máquinas simples. Então vamos lá. Abridor de lata, martelo e tesoura são exemplos de máquinas simples. Vamos deixar ele aí quietinho. Chave de fenda. Ó, lembra que eu falei que chave de fenda é sim? É, com certeza. Alicates também é uma forma de máquina simples. Computador, opa, computador não. Lembre-se que computador, ele vai precisar de energia. E se ele precisa de energia, ele é uma máquina térmica, porque ele depende de uma fonte de calor. Quebra-nozes, sim, quebra-nozes é sim. Carro, opa, carro não. Carro depende do combustível. Então ele é uma máquina que não é bicicleta. Ela precisa de uma fonte de energia para se movimentar. Uma pinça é uma máquina simples. Um cortador de unha também é uma máquina simples. Então repare que é a letra A, nossa resposta. Vamos assim dar continuidade com mais um exercício. E aqui ele está perguntando, né? O comentário aqui dessa questão é sobre a cunha, tá certo? E ele fala que a cunha é um plano inclinado que se mexe. Cunhas são largas na base e fina na ponta, modelado para dividir objetos. Garfo, faca, raladores de queijo, descascadores de vegetal, todos usam ponta afiada para cortar e desviar comida. São exemplos desse tipo de máquina simples. Que tipo de máquina simples? Exemplos de cunha, tá certo? O que ele quer é exemplos de cunha. Então vamos lá. Primeiro, rampa. Rampas não é exemplo de cunha.
Prego aqui, ó, prego de metal, ele tem um lado pontiagudo. Aqui está correto. Machado, sim, machado é um exemplo de cunha. Então, provavelmente, nossa questão correta será essa daqui. Mas vamos olhar as outras. Lâmpada. Lâmpada é um exemplo de cunha? Não. Lâmpada é um exemplo de rosca. Tá certo? Lembre-se do plano inclinado rosca? Lâmpada é um exemplo. Abridores de garrafa. Abridores de garrafa não é exemplo nem de plano inclinado. Abridores de garrafa são exemplo de alavanca. Pinos de pressão. Broca. Não é, né? Broca que a gente usa nas furadeiras, elas são exemplo de plano inclinado em forma de rosca. Então, a nossa resposta certa realmente é a letra B. Por fim, nós temos mais uma questão que está envolvendo agora a alavanca. Agora, olha, essa questão aqui, eu vou querer que você coloque nos comentários a resposta, tá certo? Você vai chegar no comentário desse vídeo e vai colocar qual é a resposta certa desta questão. Que bom que você ficou até aqui conosco e assim pôde prestar atenção em todo o conteúdo relacionado a máquinas simples e máquina térmica. Deixa eu falar uma coisa a você. Você já se inscreveu? Hein? Você já deixou o seu like? Já colocou o seu comentário? Se já, muito bem. Mas se ainda não fez, dá tempo, viu? Vai lá, deixa esse seu comentário e o seu like e faça a sua inscrição, que isso é muito importante para o canal. Sem mais, até a próxima.